Nessa aula, nós vamos falar sobre o processo de estimação de parâmetros. Então, a gente vai relembrar o que é um parâmetro, vai definir o que é um estimador e vai verificar que tipos de processos a gente pode usar para estimar o valor desse parâmetro de interesse. Bom, a gente tem uma diferença entre parâmetro e estatística. Toda vez que a gente pega uma amostra de uma população, a gente define uma estatística dessa amostra, então uma fórmula, uma expressão que vai tentar fornecer para a gente um valor aproximado desse parâmetro. Essa fórmula é chamada de estatística e o valor obtido através dessa fórmula para cada uma das amostras é chamada de estimativa. A partir dessa informação, então a partir das informações fornecidas pelas amostras da minha população, eu vou tentar fazer o processo de estimação de parâmetro. Parâmetro é aquela informação lá na população que eu gostaria de saber. A média populacional, um desvio padrão populacional, uma proporção populacional. Então, o nosso objetivo é, a partir da nossa amostra, ou seja, a partir dos dados que a gente efetivamente observou, a gente tentar ter uma informação sobre esse parâmetro lá na população total. Bom, para isso a gente sempre usa um estimador. O que é o estimador? É a expressão ou a função que a gente vai utilizar para tentar fazer esse processo de estimação lá na minha população. Eu preciso ter alguma medida, vamos definir assim, alguma medida para poder ter informação, tentar inferir a informação na minha população. Então, vamos supor que eu tenha uma população que tem uma determinada distribuição, né? A gente viu lá, dependendo dos elementos da população, dependendo das características, a gente tem probabilidades diferentes de retirar um determinado elemento da minha população. E eu tenho como parâmetro de interesse um certo parâmetro θ. Então, para quem não conhece essa letra, essa é a letra θ. Bom, retiro uma amostra da minha população. A gente está acostumado a utilizar a letra N para dizer que é o número de elementos da minha amostra, utilizando um processo de amostragem aleatória simples. Então, a minha amostra é composta por variáveis aleatórias, porque eu não sei necessariamente qual foi o elemento da população que eu retirei. A gente define como estatística uma função dos elementos dessa amostra. Então, eu posso dizer que T é uma estatística se ele é uma função de N variáveis. Essa função pode ser definida das mais diversas formas. É claro que algumas funções são mais interessantes para a gente, por exemplo, função de média, função de proporção, função de desvio padrão, né? Essas medidas clássicas que a gente conhece lá da geometria da estatística descritiva. Quando a gente quer pegar essa informação dessa estatística, dessa função de várias variáveis e usar ela para avaliar esse meu parâmetro θ, essa função é chamada de estimador de θ. Então, o que é um estimador? O estimador é uma função de N variáveis, onde N é o número de elementos da minha amostra, cujo resultado dessa função vai ser usado para tentar inferir sobre o resultado do parâmetro θ. Um estimador por si só, ele também é uma variável aleatória, porque ele depende da amostra, e essa amostra também é uma escolha aleatória da minha população. Então, alguns exemplos de estimadores clássicos, não são os únicos que a gente conhece, tá? Tem vários outros, mas a gente vai restringir o nosso estudo em 3 tipos de estimadores. O estimador da média populacional, que é dado pela expressão que faz a soma de todos os valores das minhas variáveis da amostra e divide pelo número de elementos da minha amostra. Esse estimador é um estimador da média populacional, então eu estou usando a função x barra na tentativa de estimar o parâmetro μ, que é a população, que é a média populacional. Outro exemplo de estimador é o estimador da variância. Então, a gente sabe que quando a gente tem uma amostra, a nossa variância é calculada por essa expressão, o somatório dos desvios ao quadrado com relação à média da amostra, dividido por n menos 1. Então, eu vou falar sobre esse menos 1 rapidamente na nossa aula de hoje. Com essa expressão, a gente vai ter um valor de variância associado a uma amostra, e o objetivo é, a partir desse valor, desse estimador, né, das estimativas dessa função, a gente tentar estimar a variância populacional, que a gente representa pela letra sigma. Outro exemplo de estimador é o estimador da proporção. Essa proporção é a gente fazer
a divisão entre o número de elementos que satisfazem uma determinada característica, aqui a gente está dizendo que a variável x, então x vai ser o número de elementos que tem uma determinada característica, dividido pela quantidade total de elementos da minha amostra. Então, qual é a proporção de indivíduos com uma determinada característica dentro desse meu conjunto de n elementos dentro da minha amostra? Essa proporção ela é representada pela letra P com um chapéuzinho e o objetivo é o mesmo dos de cima. A proporção da amostra tenta me dar uma informação sobre a minha proporção populacional. Então, eu posso dizer que desse lado aqui estariam os estimadores associados à amostra e aqui a gente tem os parâmetros da minha população, certo? Se a amostra, esses caras são estatísticas e na população eles são parâmetros. Então, como eu quero usar, perdão, acho que a minha câmera ficou na frente, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Como eu quero utilizar essas estatísticas para estimar os parâmetros, eu chamo essas medidas de estimadores, certo? Então, eu tenho informações na amostra, eu tenho informações na amostra que são usadas para estimar esses parâmetros na minha população como um todo. No entanto, eu poderia inventar uma fórmula para média, né? Poderia usar uma média ponderada, uma média geométrica, algum outro tipo de média, e ainda assim usar essa informação para tentar estimar o parâmetro da minha população. Então, o que eu preciso saber a respeito dessa função de várias variáveis para poder julgar se ela é um bom estimador ou não? Então, aqui aparece um termo que talvez vocês já devem ter ouvido alguma vez, algo viesado ou não viesado, ou uma pesquisa tendenciosa, algo não tendencioso. Bom, o nosso objetivo é usar sempre o que a gente chama de estimadores não viesados. Bom, o que é um estimador não viesado? Quando eu pego a minha amostra, o valor que eu obtenho lá para a minha estimativa não necessariamente vai ser igual ao valor que eu quero estimar lá na população, né? Mas é desejável que, em média, esse valor fornecido por esse estimador seja igual ao valor do parâmetro que eu quero estimar. Isso em média, pelo menos, né? Então, quer dizer, eu estou calculando uma função que depende das variáveis da minha amostra, mas essa função, em média, fornece os resultados iguais ou próximos, pelo menos, do meu parâmetro de interesse. Isso chama-se um estimador não viesado. Então, qual é a definição de estimador não viesado? Eu digo que T é um estimador não viesado de um determinado parâmetro θ, se E de T é igual a θ. O que significa isso? Que o valor esperado desse meu estimador, lembra que o estimador é uma escolha da amostra, eu posso fazer uma distribuição de probabilidades amostral, e com essa distribuição amostral eu posso calcular o valor esperado dessa distribuição amostral associado a esse estimador. Então, o valor esperado desse estimador é o valor esperado da distribuição amostral associada a esse estimador, tem que ser igual ao meu parâmetro θ de interesse. Então, isso caracteriza um bom estimador, uma função que, em média, forneça como valor esperado, que em média forneça o mesmo valor do meu parâmetro de interesse. Isso pode ser avaliado através do valor esperado da minha função ser igual ao parâmetro de interesse. Lembra que muitas vezes a gente não tem o parâmetro de interesse, a gente quer justamente estimar esse parâmetro, mas a gente consegue mostrar, mesmo sem ter o parâmetro, que o valor esperado coincide com o valor exato desse parâmetro. Tá? Então, é possível mesmo sem conhecer qual é o valor de θ. Alguns exemplos de estimadores não viesados são exatamente os estimadores que eu apresentei anteriormente. Então, o estimador da proporção satisfaz esse resultado, então o valor esperado do estimador é igual à proporção populacional. A gente viu isso lá quando a gente falou de distribuição amostral da proporção e usou esse resultado em alguns exercícios. O estimador da média amostral, né, o estimador da média da minha população, também tem essa característica excelente. A gente também viu isso quando falou de distribuição amostral da média, que o valor esperado dessa distribuição coincide com a média amostral. E aqui, se a gente for falar do estimador da variância, o nosso estimador da variância,
ele tem esse termo de 1 sobre n menos 1. A gente pega o somatório dos desvios ao quadrado e divide por n menos 1. E aí todo aluno deve pensar assim, quando ele vê essa fórmula pela primeira vez, né? Mas por que não divide por n? N não é a quantidade de elementos da minha população? Aqui está a resposta. Por que a gente faz o cálculo da variância com n menos 1? Porque utilizando n menos 1, eu vou ter um estimador que satisfaz aquela boa propriedade de ser não viesado. O valor esperado desse estimador, nesse caso o estimador da variância, coincide com a minha variância populacional. Então, por isso que a gente calcula a variância amostral com n menos 1 e não com n, porque a gente vai ter um estimador melhor quando a gente quiser usar esse cálculo para verificar o valor do parâmetro variância populacional. E aí o que acontece é que eu trouxe só uma informação, não vou fazer a dedução, mas isso é feito passo a passo em livros que estudam estatística um pouco mais a fundo, que se a gente definir um estimador S-til, então o estimador de uma variância, né, um outro estimador para variância, dividindo por n e não por n menos 1, o valor esperado desse estimador não coincide exatamente com a variância populacional. Ele tem aqui um termo de correção, que é n menos 1 dividido por n. Tá? Então, é justamente por esse estimador com n não ser o melhor dos estimadores para variância que a gente utiliza a fórmula com n menos 1. Tá? Esse valor de correção, a gente diz que é o viés do estimador. Então, eu posso ter um estimador não viesado, onde o valor esperado dele coincide com o parâmetro, e os estimadores que são viesados, que são tendenciosos, eu também consigo medir, digamos assim, o grau de tendência, o grau de quanta correção, qual é a diferença, digamos assim, entre esse estimador e o estimador que eu gostaria de ter, que seria um estimador não viesado. Eu também consigo medir isso. Tá? A gente não vai entrar em detalhes a respeito dessa discussão de como calcular um viés no estimador, mas é importante que vocês saibam que a gente consegue medir o quão ruim ou o quão pouco pior ele é do que o estimador não viesado. Bom, conhecendo esses estimadores, né, que são as estatísticas que a gente usou, que a gente calculou anteriormente para a nossa amostra, a gente tem algumas formas de fazer essa estimação do parâmetro. Anteriormente, a gente viu formas pontuais de fazer a estimação. Então, o que são as pontuais? São justamente esses estimadores. Então, eu tenho um parâmetro que eu quero descobrir quem é lá na minha população e eu posso usar alguns estimadores para tentar aproximar esse parâmetro. Então, por exemplo, se o meu parâmetro de interesse for a média, eu uso a média amostral como estimador. Se o meu parâmetro de interesse for, aqui seria a média populacional, o parâmetro de interesse. Variância seria a variância populacional, o parâmetro de interesse. Proporção seria a proporção populacional, meu parâmetro de interesse. E, em geral, isso vale para qualquer parâmetro θ que você queira estudar. O estimador, a gente denota ele pelo símbolo do parâmetro com um chapéuzinho, a menos de alguns muito utilizados como média e variância. Mas aqui o meu objetivo seria, então, estimar esse parâmetro θ através de um estimador pontual, né? Alguma expressão que dependa dos elementos da minha amostra. O que a gente vai ver na próxima aula são processos de estimação desse parâmetro, os processos intervalares. Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre intervalos de confiança. O que são intervalos de confiança? Intervalos de confiança são intervalos numéricos, né? Então, um intervalo de números reais que me garante, segundo algum grau de confiabilidade, que a gente vai denotar aqui pela letra gama. Então, para quem não conhece, essa aqui é a letra gama. Que me garantem com algum grau de confiabilidade que o meu parâmetro θ está dentro daquele intervalo. Tá? Então, intervalo de confiança é um intervalo de números reais que me garante com uma certa precisão que o meu parâmetro de interesse está dentro daquele intervalo. Então, não é mais uma estimativa pontual, não é um valor que vai aproximar o meu estimador, e sim um intervalo que a gente vai estudar. Então, a partir do intervalo eu consigo deduzir, consigo responder algumas perguntas sobre o valor desse parâmetro. Além de estudar intervalos de confiança,
a gente vai falar um pouquinho sobre a relação que esses intervalos de confiança têm com o tamanho da minha amostra, tá? O que acontece é, quanto maior a minha amostra, mais cobertura eu vou estar fazendo nessa população. Então, quanto maior a minha amostra, a tendência é que eu vá ter um valor de estimativa próximo do valor do parâmetro da minha população. Mas pegar uma amostra muito grande é trabalhoso, a gente precisa de mão de obra, precisa de tempo, então nem toda pesquisa eu posso pegar uma amostra gigantesca ou eu posso pegar uma amostra que seja metade da população, por exemplo, certo? Então a gente vai ver que dependendo do tamanho dessa amostra, eu vou ter um tamanho de intervalo de confiança diferente. E a gente vai estudar um pouquinho qual é a relação entre essas duas medidas, entre a quantidade de elementos que eu escolho para minha amostra e a qualidade que eu tenho como intervalo de confiança, certo? Então esse assunto é as nossas próximas aulas e até lá!